O vídeo de hoje vai falar sobre o ácido tranexâmico. O que há de novo sobre ele? Mas para saber mais, aguarde a vinheta. Olá pessoal do YouTube, tudo bem? Para quem não me conhece, meu nome é Munir Kabashi, eu sou farmacêutico e cosmetólogo e o vídeo de hoje vai falar sobre ácido tranexâmico e suas novas abordagens e concentrações para tratamento de pele. Mas antes é importante, pessoal, aquele like. Se você é nova no canal, bem-vindo à família da pele. E vamos falar um pouco sobre o ácido tranexâmico. Não é novo o uso do ácido tranexâmico para o melasma. E isso começou aproximadamente há uns 10 anos atrás aqui no Brasil. Só que se usavam umas dosagens até 3%. E daí começou disseminado para uso no microagulhamento ou em microinjeções, que é a intradermoterapia. Porém, a intradermoterapia ela é uma técnica bastante eficaz, mas ela é dolorida. Então, acabou tendo pouca evidência na prática, porque as pessoas falam, funciona, mas dói, então eu vou por outro caminho. E o microagulhamento, ele atende muito bem quando a gente pensa em tratar o melasma. Por quê? Quando pensamos nas nossas manchas, quem tem manchas sabe que faz o uso de peelings, faz o uso de ácidos ou clareadores, de repente parece que a pele não clareia mais. Mas por que isso acontece? Isso acontece porque nossa pele, quando a gente vai fazer o uso de peelings ou ácidos renovadores, elas vão renovar a nossa epiderme. Só que o que aconteceu? As nossas manchas, elas migraram, ou seja, elas pularam aonde não deveria estar, na derme, que é onde está o fibroblasto, ou seja, as manchas invadiram o fibroblasto. E daí, a derme, onde nós produzimos colágeno e elastina, a gente não se renova. Aonde que tratamentos clareadores, seja em casa, seja peelings químicos, em consultório, não vai clarear. E aí entrou o ácido tranexâmico no microagulhamento. E a indústria cosmética e farmacêutica começou a fazer os ácidos tranexâmicos para uso em casa. Afinal, se ele é tão bom assim, por que não usarmos em casa? E daí, muitas pessoas falaram, nossa, eu usei ácido tranexâmico e não funcionou para mim. Sabe por quê? Porque o ácido tranexâmico, ele não dá muito certo para uso tópico. Por quê? Porque ele é uma substância que tem afinidade com água e a nossa pele, ela tem esse manto hidrolipídico. Se não tiver essa questão de gordurinha, o ativo vai ter a sua dificuldade de entrar. Por isso que no microagulhamento ele é muito bem-vindo, porque a gente faz microcanais facilitando o ácido tranexâmico. Aí sim você tem uma eficácia. Só que depois, sabendo dessa possibilidade de permeabilidade e da dificuldade de penetração do ácido tranexâmico, começou a entrar o que? A nanotecnologia, ou seja, encapsularam esse ácido hialurônico numa molécula bem pequenininha, lipossolúvel. Isso quer dizer que tem uma camada lipídica externa favorecendo a penetração. E sabe o que é o mais interessante disso, pessoal? Houve o uso de alta dosagem de ácido tranexâmico, 7%.
Hoje já existe no mercado cosmético um ácido tranexâmico em nanotecnologia a 7%. E sabe o que isso é mais interessante? Nós, profissionais da área da saúde, podemos utilizar ele associado a usos de lasers, como por exemplo, o laser de Thulium, que também é conhecido como Pison ou Lavian, porque eles vão fazer os microcanutilhos, semelhante ao microagulhamento, mas a grande vantagem dele é que ele vai favorecer a renovação e vai trazer um glow para a pele sem agredir. E vai favorecer o uso de ativos. E se a gente usa o ácido tranexâmico a 7% em nanotecnologia, a gente tem uma permeabilidade muito maior e de liberação lenta, não gerando um estresse devido à alta concentração do ativo. E quem me segue sabe que hoje novos estudos mostram que tratamentos convencionais para mancha eles têm caído cada dia mais em desuso, porque foi observado que eu pensar apenas em tratar mancha, os tratamentos para manchas elas começaram a se tornar limitados. Por quê? Hoje nós sabemos que tratar mancha, ou no caso o melasma, é tratar o envelhecimento e a saúde da pele. Porque quem me segue já sabe que nós que temos um melasma, esta região onde nós temos a mancha, nós sim sofremos um envelhecimento precoce. E isso nós alteramos a nossa célula que produz colágeno. Então, nesta região, eu tenho uma deficiência de hidratação, eu tenho uma deficiência da minha proteção natural, eu tenho uma deficiência no meu estímulo de colágeno, sim, no meu fibroblasto, ou seja, a minha pele, nesta região que eu tenho melasma, eu falo que ela é como se ela fosse um pouquinho doente. Então, o que eu tenho que fazer? Dar condições para que ela fique saudável e aí entrar com ativos clareadores. E o que a indústria trouxe de novidade? Ácido tranexâmico em nanotecnologia 7%, associado com um ativo chamado silimarina, que ele tem uma ação antioxidante. Além disso, além de antioxidante, ele evita que a pele tenha aquele processo inflamatório. Vamos pensar que eu fiz um laser ou um microagulhamento, a pele vai ficar vermelha. Então, com a silimarina, você minimiza esse efeito mecânico ou térmico das tecnologias. E é usado junto a isso o ácido poliglutâmico. O ácido poliglutâmico, eu falo que é como se fosse uma evolução do ácido hialurônico. Ele chega a ter uma ação de hidratação 3 vezes superior ao ácido hialurônico de baixo peso molecular. Então quer dizer que ele atrai muita água para a pele. E uma vez que eu aumento o nível de água, aumento a ação antioxidante, diminuo o estresse oxidativo e entro com ativos tecnológicos para tratar mancha e o nosso fibroblasto, nós trazemos um rejuvenescimento e um clareamento de uma maneira mais consistente e de uma maneira, eu falo, mais real. E eu sempre falo para os meus pacientes, hoje não existe um tratamento para mancha como monoterapia. Como assim monoterapia? Por exemplo, eu vou fazer o Lavian e o Lavian vai resolver a vida da pessoa. Não. O Lavian, ele tem a sua eficácia, mas às vezes você tem que entrar com um laser de picosegundos associado com ácido tranexâmico. Essa é uma abordagem clínica. Em casa, entrar com ativos clareadores. Pode ser entrado o tranexâmico e, por exemplo, com sérum
associado ao sérum Epigeline da Euricin ou o de Thiamidol, o Dual Serum, são abordagens que servem para ser usada em casa, e suplementação oral com ativos antioxidantes, como por exemplo o polipódio leucotomus, o piquenogenol, o oleolá e protetor solar, pessoal. Com essas abordagens clínicas e tópicas em casa e via oral, sim, você vai ter um resultado de clareamento real, de uma maneira duradoura e consistente. E me fala, você já sabia que existe ácido tranexâmico a 7% para tratar a tua mancha?